Às 10 horas mais 8 minutos, olha, vamos abrir aqui uma conversa e um tema que se faz necessário. Durante muito tempo, isso não foi encarado com a devida responsabilidade, nem com o devido respeito às pessoas que precisam, e principalmente nunca demoramos demais para encarar e discutir isso com o respeito e a responsabilidade e a autoridade para discussão. O Brasil já tem muita gente especializada, estudando muito e trabalhando muito com relação ao canabidiol e ao cannabis medicinal. Gente, nós não estamos falando sobre se drogar, fumar maconha ou qualquer outra coisa. Vamos parar com essa história. Vamos conversar sobre coisa séria. Vamos conversar sobre muita gente que sofre dores insuportáveis, 24 horas por dia, ou que sofre muito do ponto de vista mental, e sofrimento, ninguém sabe qual é o tamanho do sofrimento do outro, só quem sabe do seu sofrimento é você. E quem tem se utilizado de coisa séria, prescrita por gente séria, que tem conhecimento sobre o tema, tem tido resultados que são muito bons. O mundo inteiro tem se debruçado sobre o canabidiol e sobre a cannabis do ponto de vista medicinal e sobre a sua utilização, não só para o autismo, para o Parkinson, mas também para a fibromialgia. Alguém que tem fibromialgia pode descrever, eu não tenho a menor ideia. Talvez eu até acredite que seja de determinado jeito as dores que as pessoas sentem, mas quem tem? Gente, a coisa é muito, muito forte. E você vai em busca de absolutamente tudo. E a gente saiu da crendice agora. Agora a gente tem estudos científicos. Agora a gente tem empresas respeitadas. Agora nós temos profissionais capacitados a prescrever e acompanhar a aplicação do cannabis medicinal. Eu estou aqui com a nutricionista clínica, a doutora Cibele Castro, para que a gente converse um pouco mais sobre esse tema, com respeito, com carinho às pessoas e com a responsabilidade necessária. Doutora Cibele, é sempre um prazer tê-la aqui, viu? Bom dia. Obrigada, Elias. O prazer é meu. Meu nome é Maria Cibele Cordeiro de Castro. Eu sou nutricionista clínica, pós-graduada em cannabis medicinal e especialista em portadores de diabetes mellitus pela Universidade de Buenos Aires. Bom, eu abri o programa aqui, abri de uma forma que ninguém tivesse dúvida. Nós não estamos falando sobre droga, nós estamos falando sobre algo que é científico, que foi extremamente estudado, continua sendo estudado e que tem um efeito, doutora, que está sendo cada vez mais apreciado por quem está estudando essa situação. É verdade, né? Agora é como se fosse uma moda de cannabis medicinal, né? Mas não é bem assim. O canabidiol já foi usado antes de Cristo, né? Então tem 25 mil anos de história, né? Os egípcios já usavam o extrato de cannabis para dores crônicas, né? Para cicatrizações de feridas. Então eles faziam um insumo, um extrato da maconha e colocavam na ferida e realmente cicatrizava sim, diminuía as dores deles. Então esse extrato já vem antes de Cristo, né? Agora que a gente, graças a Deus, descobriu a magnitude da cannabis medicinal. Doutora, fibromialgia. Sim. Eu toquei nessa situação porque a gente tem conversado mais sobre essa condição que acomete muita gente no Brasil e que traz um desconforto do dia a dia quando das crises muito grandes. O canabidiol tem sido indicado? De que maneira ele tem agido? Quais são os resultados que a gente já pode aqui elencar? Sim, vamos lá. Uma das revisões mais abrangentes sobre o tema fibromialgia foi produzida pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, afirmando evidências conclusivas que a cannabis é eficaz sim para a fibromialgia, para o tratamento de dor crônica em adultos, sendo incluída qualquer tipo de dor. Então, hoje, quando a gente fala dos óleos de categoria superior, que é o que nós trabalhamos, né, os óleos que são certificados, e tem pesquisas científicas em cima desse óleo,
a gente relata sim a eficácia do canabidiol na fibromialgia, porque é um paciente que sofre muito. Ele não sente só a dor, ele sente irritabilidade, ele sente depressão, ele sente fadiga. Então é uma condição crônica de vários fatores nesse paciente que já o remédio tradicional não surte efeito, né? Vamos dizer assim, o remédio tradicional caduca. Então a cannabis medicinal vem para aliviar, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Porque a fibromialgia realmente é devastadora, só sabe quem sente. Agora, doutora, a gente está falando aqui do canabidiol, alguém deve estar se perguntando, mas o canabidiol é um só? De onde vêm esses óleos? Todo óleo de canabidiol é bom? Todo mundo está autorizado? Se eu fumar ali 1 quilo de maconha, eu consigo ter o mesmo efeito, doutora? Não, vamos lá. Vamos começar do comecinho, assim, bem rapidinho. De onde vem a cannabis, né? A cannabis é da flor da maconha. A maconha, ela é uma planta que ela é feminina, masculina e hermafrodita. Sim, existe a maconha feminina, né? E é dessa maconha feminina que é extraído o óleo. Então, a maconha que não foi fecundada, né? Existe a fecundação da maconha masculina com a feminina. Então, essa maconha que não foi fecundada é só uma plantação de flores femininas. Nessas flores femininas, a gente encontra os tricomas. São pequenos filamentos que nascem na flor feminina não fecundada da maconha. Então, é através desses tricomas que é feita a extração do óleo da cannabis. Então, é uma coisa muito delicada, né? Hoje, a gente trabalha aqui em Alagoas com exclusividade com Alandiol, é o melhor óleo qualificado do mundo. Em pesquisas científicas, no ranking dos melhores óleos, está ele em primeiro lugar. Por que ele é o melhor do mundo? Porque ele tem a presença de todos os canabinoides. Não existe só THC e CBD, né? O THC é o tetrahidrocannabidiol. É a molécula que causa, vamos dizer assim, aquele barato, deixa efeitos psicoativos, tá? E o CBD, eu falo sempre assim, didaticamente, que é a molécula que cura, mas não tirando o mérito também do THC. Ele tem o seu mérito e é grandioso. Existe mais de 100 moléculas na cannabis medicinal e esse conjunto de moléculas exatamente extraído via CO2 na extração supercrítica, que é esse óleo que a gente trabalha, que está qualificado como o melhor do mundo, é que dá resultado nas patologias apresentadas. É por isso que o paciente, às vezes, toma um óleo de cannabis e não vê resultado. Mas Sibeli, eu tomei e não vi o resultado. Que óleo você tomou? Ele é certificado? Ele teve uma extração via CO2 supercrítico? A plantação como foi? Foi vegana? Foi orgânica? Tinha contaminantes químicos nesse solo? Porque tudo vai depender do solo. Não é só extrair o óleo da cannabis medicinal e ficar bom e ver o resultado. De jeito nenhum. Tem que ser um óleo e o tipo da cannabis. Tem que ser um óleo de excelência com pouca manipulação. É por isso que esse óleo que a gente trabalha aqui, ele foi qualificado como o melhor do mundo. É o único extraído via CO2 na extração supercrítica e todas as moléculas estão presentes nesse óleo. Esse óleo não tem diluição também. É importante lembrar que óleos, quando são diluídos, eles perdem a sua propriedade de cura. Bom, doutora, no caso das pessoas com fibromialgia, tem contraindicação a utilização do canabidiol? As pessoas vão ficar curadas? Alguém deve estar imaginando aí que isso é milagroso também. É quase, Elias, né? A cannabis, ela não cura, mas ela te dá uma qualidade de vida muito superior. As dores são reduzidas em até 80%. Se esse paciente, ele toma uma medicação tradicional, ele não vai deixar de tomar de forma alguma. Só que o médico prescritor, ele vai diminuir a dosagem tradicional e evoluir as gotas do canabidiol. Então, as dores vão melhorar, os sintomas depressivos, de irritabilidade, de fadiga desse paciente realmente vai melhorar indiscutivelmente. É um bálsamo. Agora, lembrando que nem todos os médicos eles podem prescrever o cannabis medicinal. Esse médico ele tem que passar por cursos, ele tem que ter uma qualificação. Por quê? Porque a prescrição do canabidiol é totalmente diferente da prescrição da medicação tradicional. Não tem nada a ver.
A gente vai evoluindo o paciente de semana a semana, até achar uma dosagem ideal para ele. Como é que a Anvisa observa o canabidiol aqui? Ele é um remédio, como a gente está com alopático, por exemplo, a gente já encontra nas farmácias em comprimidos, hein? Como é que é isso, doutora? A nossa equipe, né, só trabalha com os olhos, porque chega mais rapidamente ao sistema nervoso central. Mas hoje já tem medicamentos que vendem em farmácia, sim, a Anvisa já autoriza, o médico prescreve e o paciente toma. Tanto fitoterápico como o nosso, que são os óleos, como os remédios em formas de comprimido e cápsulas. Bom, para pacientes que estão no transtorno do espectro autista, há esperança com o canabidiol? Há indicação, doutora? A indicação, e graças a Deus que há indicação, tanto para o portador de autismo como para crises de epilepsia, né? A gente cuida muito de pacientes autistas. Eu tenho pacientes que começaram comigo com 4 aninhos de idade, né? Então essa criança se batia, essa criança era agressiva, essa criança ficava perambulando, andando a madrugada toda pela casa, não dormia, né? Não conseguia comer, enfim, tinha todas as características do nível 3. E quando o médico iniciou com o canabidiol, realmente essa criança é outra. A criança até 4 anos de idade usava fralda, conseguiu desfraldar. A mãe hoje chama a criança, né? E a criança atende, responde, está mais consciente, está menos agressiva, tem um sono reparador. E tudo isso aconteceu quando iniciamos o canabidiol. Doutora Cibele, a posologia, a quantidade que eu devo usar é igual para todo mundo? Isso é individualizado? E falo mais, alguém deve estar me perguntando agora, em quanto tempo o resultado aparece? Porque todo mundo Sim. quer aquela cura mágica, né? O Doril, né? Tomou Doril, sumiu, nem sempre some, viu, gente? É verdade. Veja bem, depende do paciente. Eu tenho um paciente que teve um AVC hemorrágico e já sentiu a magnitude do canabidiol em 15 dias. Mas geralmente eu dou 30 dias para que o paciente veja o resultado. Por quê, Elias? Eu não posso iniciar um tratamento com canabidiol abruptamente, né? Eu não posso falar assim, o médico prescritor não pode dizer, olha, você vai tomar 15 doses, 30 doses para acelerar o processo. Não, a gente lida com a droga de uma magnitude e de uma potência muito grande. Então tem que ser devagarinho, em gotinhas, até o corpo se adaptar. Essa adaptação leva aproximadamente 30 dias. E ele vai vendo nesse inteirinho, nesse intervalo, a evolução, sem dúvida nenhuma. Agora, lembrando sempre que a evolução o paciente vai ver com óleos certificados, com óleos que não foram manipulados e nem diluídos. Óleos pobres em canabinoides não vão trazer o resultado esperado. Essa é uma situação bastante interessante, doutora. Primeiro, você precisa ir a alguém que seja especializado. Sim. Alguém especializado tem muito mais chances de te prescrever aquilo que é certificado. Quando a gente começa o caminho correto, doutor, a possibilidade da gente chegar até o canabidiol certificado, e o próximo passo são as dosagens adequadas. Esse tipo de tratamento deve permanecer ininterruptamente, doutora? Como é que é isso? Sim, para as doenças crônicas. Eu vou chamar a atenção só em pacientes com crise de epilepsia, tá? É uma coisa que acontece muito, são crianças, né? Então a gente tem mais um cuidado, a gente ampara mais de pequenininho para que ele tenha uma vida com dignidade, com independência. O que é que acontece hoje? Uma criança tem de 30 a 40 crises epiléticas por dia. Você imagine que você tem um filho, ele tem 30 crises convulsivas por dia. Ele toma um medicamento tradicional que já caducou, que já o corpo rechaça e ele não evolui. E continua se drogando e não vê resultado. Quando ele inicia com a terapia de cannabis medicinal, ele passa a ter 4 episódios de convulsões por semana. Ele tinha 30 por dia. Ele passou a ter 4 episódios de convulsões por semana. Para aí você ver a magnitude do óleo de cannabis medicinal.
Na nossa equipe, quem faz parte da nossa equipe? Dr. Romeu Fadu Júnior, ele é membro da Sociedade Inglesa de Cannabis Medicinal e faz parte da equipe clínica do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Também faz parte da nossa equipe o neurologista Dr. Francinaldo Lobato Gomes. Ele é neurologista e neurocientista e tem um centro de referência em epilepsia em Belém do Pará. E eu faço todo o setor, a parte de protocolo e acompanhamento do paciente. Né? Eu faço os protocolos da Anvisa e para que o óleo venha do Canadá até a casa do paciente rastreado. Então, assim, como é que eu sei que o óleo que eu tomo, tem muitos pacientes que tomam canabidiol, é um óleo legítimo? Como é que eu sei que o óleo que eu tomo funciona? Ele vai entrar num site que eu vou destacar agora. O site chama www.listaverde.com.br. Nesse site o paciente pode averiguar se o óleo que ele toma está na categoria de melhores do mundo e a concentração de canabinoides que estão presentes nesse óleo. Os médicos que tiverem interesse, né, em fazer o curso de cannabis medicinal, agora um curso de excelência com certificado, ele vai entrar no site EAD Medic. Esse site é administrado pelo Dr. Romeu Fadu Júnior, da equipe Sírio-Libanês, e nesse site os médicos podem entrar e podem ter acesso a cursos especializados. Doutora, nós falamos aqui sobre fibromialgia, nós falamos aqui sobre autismo. Quem tem Parkinson, outras doenças degenerativas, a gente tem indicação também? Responde positivamente? A gente já tem estudos, casos? Eu posso te contar uma história pessoal de Parkinson? Pode, por favor. Meu pai, né? Tudo iniciou através do meu pai. Meu pai tem Parkinson há 20 e poucos anos, uns 25 anos. Então, eu iniciei a minha trajetória, a minha caminhada árdua em relação ao canabidiol através dele. Ele tinha Parkinson, ele tem há 20 anos, e ele tinha todas as características do Parkinson. Quais são as características do Parkinson? Não deglute, a marcha lenta, irritabilidade, ideia suicida, não vai no banheiro sozinho, treme de manhã, à tarde e à noite. Os remédios tradicionais não fazem mais o efeito esperado. E ele já tinha feito a cirurgia, né? A cirurgia com os aparelhos para que evitasse os tremores. E mesmo assim ele não ficava bom. Então eu fui para o primeiro congresso, na época em 2018 em Buenos Aires. Não se falava em maconha e cannabis medicinal no Brasil, era totalmente um tabu, ainda é hoje, você imagine. A Anvisa não autorizava a entrada da droga. Eu fui para esse congresso e comecei a estudar sobre canabidiol. Em 2019 ele começou a tomar a primeira dose de cannabis, que foi quando a Anvisa autorizou a importação. E hoje ele é outra criatura, ele vai no banheiro 3 vezes por dia, os tremores diminuíram muito, bastante. Ele deglute, ele fala, porque a fala do paciente portador de Parkinson é muito comprometida, né? Chega um momento que ele não fala mais, ele não se comunica mais, porque vai tudo enrijecendo, vai tudo paralisando. E eu falo assim que o Parkinson é uma doença muito traiçoeira. Ele é rápido demais. Então, o que é que faz o canabidiol? O canabidiol estaciona. O canabidiol entra rapidamente nos neurotransmissores e faz uma regeneração desses neurotransmissores. Sim, ele regenera os neurotransmissores e faz o paciente ter uma qualidade de vida muito superior da que ele tinha, para que o paciente não dependa da caridade alheia, né? É muito humilhante um paciente não conseguir tomar banho só, fazer suas necessidades só, sempre dependendo de alguém. E isso deixa de ser a partir do momento que ele toma o óleo correto, com o médico correto, com o acompanhamento correto, ele tem outra qualidade de vida. Vai curar o Parkinson? Não, mas ele vai conviver de forma benéfica, de forma amistosa com a doença que ele tem. Ele vai regredir com mais dificuldade, com mais lentidão. O óleo deixa que a doença não acelere tanto, entendeu? Dê um start. Isso é super importante conhecer isso. Doutora, eu estou aqui conversando com a nutricionista clínica, a doutora Cibele Castro. Alguém deve estar se perguntando, mas doutora, depois de muito tempo consumindo isso, eu não vou ficar viciado não, doutor? Não, Elias. Em relação a óleos prêmios, que chamamos de full spectrum, você não vicia, tá?
você pode parar no momento que você quiser, que seu corpo não vai ficar querendo aquela droga, não vai ficar sedente da droga de forma isso alguma. acontece em algumas medicações que nós tomamos. Acontece. Né? Você vai na farmácia comprar, para a gente ser mais direto. Aí alguém pode imaginar de que o uso contínuo do cannabis deixe essa condição também, e isso já está devidamente esclarecido, doutora? Não. O CBD, né, o CBD puro, o óleo legítimo, né, porque existem os óleos que não são legítimos, não deixa o paciente dependente. Claro que quando ele deixar de tomar o CBD, as características da patologia dele vai voltar sim, né? O CBD não cura, mas o CBD ajuda e muito a retardar a progressão da doença. Outra coisa, o THC é o tetrahidrocannabidiol, é o que deixa o barato, vamos falar assim, né? O que deixa o paciente meio alterado. O CBD é de extrema importância para o paciente. Pacientes com câncer, com fases terminais, podem substituir a morfina e entrar com o THC. Eu posso voltar à minha condição, quem sabe até mesmo laboral, que foi prejudicada por conta, ou seja, eu não vou ficar robotizado porque estou tomando o canabidiol, de jeito nenhum, né, doutora? não. Você vai ficar como você era antes da doença, tá? O seu raciocínio nada vai afetar a sua mobilidade. Você vai ser uma pessoa como você era antes. Claro que a doença não vai deixar de existir, mas ela vai ficar sob controle por causa da droga. Muito bem. Doutora Cibele Castro, a nossa gratidão pelas informações. Um ótimo dia. Eu que agradeço, Elias. Tudo de bom para você. Posso deixar o número de contato? Quem quiser entrar em contato, tirar algumas dúvidas ou passar pela avaliação, o número é 82-9993-1777. Obrigada pela atenção. Muito obrigado. Olha, a nossa conversa aqui com a doutora Cibele Castro, é nutricionista clínica, cannabis medicinal para o tratamento de autismo, para o tratamento de Parkinson, para fibromialgia, outras doenças degenerativas. Busque um profissional especializado na área, não vai para o Dr. Google não. Definitivamente ele não vai te ajudar. 10 horas 31 minutos. Acompanhe agora o repórter CBN.